Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, continuar falando de numerologia, falar de autoconhecimento, hoje número 4. As pessoas do número 4, em essência, são muito ligadas realmente com essa coisa do trabalho, da ordem, da estruturação. Ao contrário do 3, que enquanto o 3 está preocupado com aproveitar os prazeres da vida, se expressar, e ser feliz, e ser até criança em muitos momentos, o 4 é o avesso a isso. O 4 está preocupado com os deveres, com as obrigações. Por isso que ele carrega dentro de si, na sua geometria, carrega uma cruz, porque ele está preocupado com aquilo que deve ser feito, não com o que ele quer fazer. Ele está preocupado com a responsabilidade dele no sentido do trabalho, no sentido das suas tarefas, no sentido dos seus deveres. Então é muito voltado realmente ao lado material da vida, material e também o lado da materialização. Por isso que pessoas número 4, de qualquer dia do mês, qualquer dia número 4, seja o 4, seja o 13, seja o 22, seja o 31, tem que ter uma atenção especial com a saúde do corpo, tá? Saúde da matéria. Por quê? Por ser uma pessoa muito devotada, muito ligada a construir, a fazer acontecer e realizar suas coisas, às vezes a pessoa sobrecarrega. E não é assim porque ela quer uma sobrecarga, não é porque ela acha que é o certo, assim, ela sofrer para dar conta de um serviço. É porque aquilo é uma forma de prazer, de certa forma. A pessoa gosta daquilo, a pessoa se sente bem fazendo aquilo e às vezes se deixa levar pelo trabalho e nem se dá por conta que o corpo às vezes está pedindo um repouso, está pedindo por mais horas de sono, está pedindo por um prato de comida mais nutritivo. Então, aprender a prestar atenção com a saúde da matéria. Também no sentido de ter momentos de lazer. Todos os números, minha gente, eles precisam ser complementados pelos adjacentes. O 4 precisa do 3 e do 5. O 1 precisa do 9 e do 2. O 7 precisa do 6 e do 8. Todos os números vão apresentar isso. Então o número 4, ele apresenta sim essa necessidade dos prazeres, essa necessidade das férias, assim como a gente, todos nós, trabalhamos no período X da semana e a maioria de nós, graças a Deus, tem uma folga, tem feriado, tem férias. Então a energia do número 4 necessita também desse apoio, desse sustento que o relaxamento, vamos dizer assim, promove. Né? Não dá para ser só a realização, só a materialização, só a concretização, porque a sobrecarga não é saudável. Então, se você é número 4, preste bem atenção aí, seja qual for o seu trabalho, para não ficar sobrecarregado, não ficar sobrecarregada e perder de vista outras coisas que a sua vida está oferecendo. Especialmente uma pessoa nascida no dia 4, especificamente. Porque aí, como essa energia está mais concentrada, na sua acepção mais pura, mais límpida, vamos dizer assim, é quando isso apresenta com maior presença. E aí o que a pessoa tem que prestar atenção? Porque o número 4, por ele entender também a importância do trabalho, ele entende como limitar. Né? Porque geralmente nosso trabalho tem um horário, geralmente a gente ganha um valor X, né? Mesmo que você seja vendedor, vendedora e seja flutuante assim a renda no final do mês, cada produto lá da prateleira tem um valor determinado. Então, a delimitação, a determinação é uma coisa muito importante para a pessoa número 4, conseguir colocar um foco. Né? Se você está querendo um emprego X, se você está querendo um salário Y, você colocar aquele foco e construir aquilo. Porque o 4 é a energia do construtor. Enquanto o 8 é o engenheiro, o 8 é aquela pessoa ligada no pensamento do que será realizado, no planejamento, o 4 é aquele que realiza, é quem tem os braços, é quem tem a força, é quem tem a energia para concretizar as coisas. Então encontre essa energia dentro de você, tá? Número 4, encontre essa energia de fazer as coisas da sua vida acontecer, delimite, determine, dê um foco, construa, realize, saiba aonde você está querendo chegar. Para uma pessoa número 4, viver na base do improviso não é legal, não é muito fácil. Pessoa número 4 ficar assim, sem saber o dia de amanhã, para onde é que vai, como é que vai, isso não rende, vamos dizer assim. É melhor você saber onde está querendo chegar, mesmo que você não tenha certeza que é o melhor lugar para você, porque às vezes você chega lá e vê que não é tudo isso que você estava esperando e bom, pelo menos eu já vim até aqui, já estou num lugar melhor, pelo menos hipoteticamente, né, sendo otimista, e agora que eu estou aqui nesse lugar melhor, eu vou achar um outro lugar que eu possa ir aqui com minha energia, com minha força. Então sempre está olhando nesse sentido do crescimento, porque às vezes a pessoa número 4, por ter essa ligação com a construção, com a ordem,
essa ordem dentro da pessoa, às vezes se torna uma rotina que leva a pessoa para ficar acomodada naquela rotina. A pessoa vive as mesmas coisas dias após dia. Faz a mesma coisa, vai pelo mesmo caminho, com as mesmas pessoas, vai no restaurante, come a mesma coisa, vai na sorveteria, come o mesmo sorvete. Então é importante a pessoa se abrir para modificar. É importante a pessoa se abrir para fazer diferente. É importante a pessoa perceber que as coisas podem não ser somente daquela forma, para não se tornar uma rigidez mental, que às vezes a pessoa número 4 é uma rigidez mental tão intensa que oprime a si própria e às vezes a quem está ao seu redor. Então prestar muita atenção nesse aspecto aí, de como está usando os seus pensamentos, de como está usando a sua energia. Porque essa força da construção do número 4, geralmente a gente interpreta mais no lado prático mesmo, no lado material. Mas ela acontece também no sentido mental, no sentido dos pensamentos, no sentido da forma de ser, no sentido da postura. Às vezes a pessoa é muito autoritária. Então, tomar uma atenção com isso aí para você mesmo não sofrer. Não precisar passar uma situação complicada e às vezes até triste para poder aprender certas coisas, tá bom? Então entenda a ter a leveza na sua vida, leve a sério seus compromissos, seus boletos para pagar, suas coisas para fazer, leve a sério, mas também saiba brincar, saiba pegar leve, pelo bem da sua saúde material, emocional e mental, tá bom? Já o número 13, porque ele já trazer tanto o 1 quanto o 3, é uma face do 4 que já tem um pouco mais de maleabilidade do que é a face anterior, do 4 puro, vamos dizer assim. Porque tendo 1 e tendo 3, a pessoa já tem uma abertura maior para inovação. Porque o 1 é essa pessoa em busca do novo, em busca de avançar, em busca de crescer. E o 3 é uma energia de muita flexibilidade. O 3 é uma energia de movimento, uma energia mais ligada também a comunicar, a essa troca de informações, essa troca de conteúdo. Então no 13, as coisas já são mais fáceis da pessoa encontrar até uma maleabilidade na própria vida, para conseguir modificar o que necessita, para conseguir transformar o que está vendo que precisa transformar, tanto dentro quanto fora de si. Então o 13 já traz uma facilidade com essas coisas. A dificuldade do 13, às vezes, é no aspecto do sentimento. Porque a pessoa 13, ela sente que tem uma força para fazer as coisas e acha que tem que estar sempre capaz de fazer aquilo e nem sempre consegue entender que tem um tempo das coisas acontecerem. Então, às vezes, a dificuldade é essa, entender o tempo da coisa, ter tranquilidade diante das adversidades. Às vezes, a pessoa fica muito preocupada, muito estressada, querendo fazer logo, querendo realizar logo para se sentir bem, para se sentir feliz, mas, às vezes, uma parte da vida é atravessar aquele estresse. Às vezes uma parte da vida é atravessar aquele momento de conflito, aquele momento de aflição e segurar a onda. Claro que isso tudo vem muito como um aprendizado também. Claro que isso tudo vem muito para a pessoa como algo a ser desenvolvido. Nem tudo isso vem pronto assim para a pessoa já conseguir ter essa tranquilidade plena dentro de si. Mas é um desenvolvimento que a pessoa pode caminhar para ter. Caminhar para ter essa facilidade de lidar com as adversidades da vida e também consigo mesmo, consigo mesma, no sentido de lidar com seus sentimentos com tranquilidade. Não colocar um peso sentimental no sentido de que tenho que estar bem, porque tenho tudo. Porque às vezes as pessoas caminham nesse sentido. Poxa, eu tenho trabalho, tenho família, tenho que estar bem, não posso ficar triste, não posso sofrer, não posso chorar. Mas não é bem assim a realidade do sentimento. A realidade do sentimento, às vezes, a gente está com uma tristeza sem explicação, uma melancolia, uma coisa assim, passageira, graças a Deus. E às vezes isso é difícil para a pessoa número 13 compreender como lidar, porque ela sente em si um poder de transmutação, ela sente em si um poder de fazer as coisas mudar, fazer as coisas acontecer, e tem que aprender que faz parte da vida, esse movimento, essas nuances, esse fato de que nem tudo é exatamente na hora que a gente quer, como a gente quer. Isso às vezes que é o mais difícil para a pessoa entender, que remonta à rigidez mental que a gente falou antes. É uma certa rigidez também, mas em outro aspecto. Em outro aspecto mais voltado para a pessoa conseguir realmente fluir pela vida. Não colocar, não impor tanta regra para viver. Porque às vezes, por essa presença do 1, a pessoa tem uma rigidez mais consigo mesma. Com os outros até é tranquilo. Não se incomoda, né? Tem pessoas que com os outros é tranquilo. Aí consigo mesmo é uma rigidez, é uma exigência, muita regra, muita demanda. É um querer de ser perfeito que eu considero que é positivo a gente ter esse querer para um dia chegar lá e tudo isso. Mas enquanto a gente ainda não é perfeito,
que eu também não sou, ficar tranquilo nessa história. Ficar tranquilo, sabe? Prosseguir devagarinho, fazendo as coisas, sabe? Colocando regras, colocando objetivos, colocando propósitos. Sim, legal, tamo junto. Mas entender o seu processo nessa história. Entender o porquê de as coisas serem como são na sua vida. Isso é muito importante dentro do número 13. Tá bom? Já o número 22, muitas pessoas aqui devem já estar pensando, né, por ser um número mestre, mas quando isso apresenta no dia do aniversário, não tem toda a mesma força de quando se apresenta em outros pontos do mapa, que em outro momento a gente pode explicar. Não é toda essa mestria, não. E mesmo assim, só para deixar claro, um número mestre não significa que a pessoa é mestre. Significa que é como se acompanhando a pessoa tivesse uma energia que puxa a pessoa para sempre estar fazendo as coisas da melhor forma possível naquele aspecto ali. Né? Dos números mestres de 11 a 99, são 9 aspectos da vida da pessoa que sempre tem uma exigência de que a pessoa faça aquilo da melhor forma possível. É um mestre rigoroso com a própria pessoa, como se fosse assim um anjo da guarda, vamos dizer, certo? Então, o 22 no dia do aniversário, alguém que nasceu no dia 22, qual é o principal para essa pessoa? Por ele ser feito de 2-2, é justamente a necessidade da diplomacia no seu lado mais intenso, no seu lado mais forte, para que a pessoa consiga construir alguma coisa que vá auxiliar a humanidade no final das contas. As pessoas do dia 22 geralmente são muito preocupadas com o todo, preocupadas com tudo, com a família, com o trabalho, não só a sua família assim na sua casa, toda a sua família, os tios, as tias, os primos, lá no seu trabalho está preocupado com toda a empresa, com toda a instituição, qualquer que seja. E está preocupado também com a interação entre as pessoas, porque a pessoa vê que são as pessoas que fazem a empresa, são as pessoas que fazem a família, e está preocupado muito com as relações entre essas pessoas, como elas estão acontecendo, porque entende que se as nossas relações forem positivas, se as nossas relações são sadias, é mais fácil para conseguir conduzir elas no sentido de uma realização maior, no sentido de uma construção, no sentido de efetivar esses sonhos, esses planos. Porque justamente, pessoas do dia 22 muitas vezes são bem sonhadoras. Pessoas que querem coisas muito grandes, coisas muito longe, coisas muito altas. E é correto a pessoa querer isso, porque isso serve justamente como um impulso para a pessoa chegar lá. O problema é quando a pessoa fica muito irrealista no seu sonhar. Fica esperando sempre que seja tudo perfeito, que seja tudo como ela está imaginando. E aí, de novo, aquela rigidez mental se apresenta no sentido de a pessoa rejeitar a realidade como ela é. A pessoa olhar, poxa, não era desse jeito que eu esperava, não era desse jeito que eu queria e fugir da situação, se distanciar. A pessoa está esperando que as coisas vão ser de uma forma e forem de outra, está esperando que você dê uma resposta e você deu outra, e aí com isso a pessoa vai se distanciando e às vezes vivendo no seu próprio mundo. Isso é muito delicado, isso é muito delicado, mas na verdade é um grande potencial que a pessoa tem de construção. Então é isso que você deve observar. Se você nascer nesse dia 22 de qualquer mês do ano, observar aonde você está querendo chegar, como é que está organizando os seus esforços. É importante também a pessoa desse dia desenvolver uma fé nessa força maior do universo, que a gente pode chamar de Deus, pode chamar de outros nomes, mas independente da sua crença, essa força misteriosa que está aí, que você sente, porque a pessoa 22, de todos os 4 números do número 4, é a que mais sente a presença da espiritualidade na sua vida, canalizar essa energia para poder realizar algumas coisas. Então ter essa fé de que tem um apoio maior, ter essa fé de que tem espíritos amigos, de que tem alguém aí, vamos dizer, invisível aos nossos olhos materiais que está auxiliando, porque isso facilita a jornada. Isso facilita a jornada, sentir que tem um amparo espiritual. Isso é bom para conseguir justamente concretizar certas coisas. E também confiar no tempo. Confiar no tempo, confiar nas pessoas, confiar que as coisas podem chegar onde você está querendo. Mesmo que o seu sonho seja muito grande, mesmo que seja muito lá na frente, mesmo que talvez você não veja aquilo acontecer. Igual as tâmaras, porque quem planta uma tamareira não vai comer a tâmara que aquela árvore vai dar, porque ela demora muito tempo para crescer e frutificar. Então, geralmente, quem planta uma tamareira, planta para os seus netos comer as tâmaras. Então, às vezes, o 22 tem que entender isso. Nem sempre ele vai ver os resultados dos seus esforços. E isso não é uma coisa ruim,
Isso não é algo negativo, isso não é um problema. Isso é algo que significa justamente a pessoa ter essa atitude de pensar no mundo, pensar no todo. A pessoa 22 vem com esse aprendizado também, de olhar para a humanidade, olhar para quem está realmente necessitando, olhar para o mundo no sentido de auxiliar o mundo a ter um pouco mais de paz, um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de estrutura, para as pessoas viverem bem. Então o 22 justamente ter essa qualidade de conseguir receber a influência universal, a influência divina, para poder conduzir as coisas no sentido de aonde está querendo chegar, certo? Então muito importante esse desenvolvimento. Não é uma coisa que se possa considerar fácil, porque exige da pessoa. Às vezes a pessoa do dia 22, ela sente um nervoso, ela sente uma preocupação, sente um estresse meio sem explicação. É muito por conta de uma sensibilidade especial que ela tem, que os outros números desses dias não têm, dos dias número 4. Os outros não têm essa mesma sensibilidade, porque justamente por ser o número 4, um número ligado muito ao corpo, ao físico, à matéria, às vezes a pessoa sente aquele nervoso no corpo, sente tudo aquilo, aquela eletricidade, vamos dizer assim, do campo onde ela está, do ambiente onde ela está, do lugar onde ela está, sente no corpo. E às vezes é difícil para ela mesma conseguir administrar. Então, importante o contato com a natureza, seja um banho de rio, um banho de mar, banho de cachoeira, caminhar no mato, caminhar na floresta, caminhar de pé descalços. Muito importante para a pessoa conseguir aterrar, equilibrar e se harmonizar um pouco mais para poder realizar as coisas que está querendo, certo? O dia 31 já é bem diferente do 22, porque ele vem, por ele trazer primeiro o 3, né? A gente falou do 13, que vem primeiro o 1, e aqui o 31 vem primeiro o 3. Ou seja, a primeira coisa na mente da pessoa é justamente o aproveitar. Né? Aí é um paradoxo, às vezes, que a pessoa do dia 31 e às vezes também a pessoa do dia 13 estão sujeitos a sentir. Porque são pessoas que querem trabalhar, querem fazer as coisas, querem ter uma responsabilidade, sentem que isso é bom, sentem que isso é importante, mas o prazer, o lazer, na verdade, é muito importante para elas. Então o que isso significa, a pessoa do dia 31? Significa que você tem que trabalhar com uma coisa que você goste, não tem muito assim escapatória não. Tem pessoas que conseguem ter um emprego que não gosta, trabalhar com uma coisa que não significa nada para a pessoa e crescer, e prosperar, e ser feliz, e ter suas coisas, ter sua família. Tem pessoas que conseguem, mas não é bem o caso da pessoa do dia 31. Para ela, o aproveitar a vida, o desfrutar da vida é fundamental. E também, por ela ter o 1 ali, ela pensa em si. Às vezes a pessoa do dia 31, ela faz as coisas, ela está pensando um pouco na sua recompensa, ela está pensando um pouco no que aquilo vai agregar para ela. Às vezes é difícil ela ter mais um desapego na realização das coisas, mas é parte do aprendizado. Aprender a desapegar, aprender a superar, aprender que tem coisas que a gente faz que não tem retorno. Aprender a fazer simplesmente também pelo prazer de fazer é importante para a pessoa do dia 31. Mas o essencial é que ela busque, seja se for a sua data, né? O importante é que você busque estar fazendo alguma coisa. Porque uma das coisas mais dolorosas para a pessoa do dia 4, e especialmente no foco do 31, é sentir que está estagnada. É uma das coisas mais difíceis, mais dolorosas, porque a pessoa gosta de movimento, gosta de mudança, gosta de estar aprendendo, gosta de estar em contato com pessoas. Né? O 3, como ele tem essa ligação com a comunicação, com a palavra, com a expressão, com o lado social, o 31 necessita muito disso. Então, estar em contato, estar em movimento, estar trocando informação, conteúdo com as pessoas é muito legal, muito importante para você. Mas, justamente, que isso seja útil. Porque, às vezes, a pessoa, se não conseguir dominar isso de uma forma clara, é sujeito a caminhar muito para a futilidade. Sabe? Ter um trabalho que não faça a mínima diferença nem para ela, nem para os outros. Ter uma vida de frivolidades, preocupado só com o que está na moda, o que estão dizendo, o que vão achar de mim, o que vão dizer de mim. Fazer as coisas pensando muito na opinião pública e se esquecer do que ela mesma se preocupa. É o 31 aí dessa história. Às vezes a pessoa se esquece um pouco de si porque ela está olhando primeiro para a reação das pessoas, para os comentários das pessoas, para a opinião, para o pensamento das pessoas, que é o 3. E aí o 1 passa batido na história do 31. Então não dá para ser assim.
Não dá para ser assim. É importante a pessoa também saber, tá, o que é bom para mim, o que eu quero, o que eu sinto, o que eu me importo, o que eu penso. E com isso conseguir construir, conseguir realizar as suas coisas. Então, para todas as pessoas desses 4 dias ligados ao número 4, o mais importante é a pessoa saber o que ela quer construir, saber o que ela quer realizar no sentido prático, no sentido objetivo da sua vida. Isso é o mais importante. Como ela vai fazer isso? Aí tem muitas formas, tem muitos caminhos. O importante é você, se é o seu dia, saber da força que você tem para construir, tá? O importante é você saber que o próprio tempo, porque quando a gente fala de data de nascimento, a gente fala da força do tempo agindo na vida da pessoa. A gente fala de algo superior vindo para cá. A gente fala de algo vindo de fora para dentro da gente, da nossa vida. Então existe essa capacidade, tá? E aí você encontrar com ela e também dar o tempo das coisas acontecer. Porque uma coisa importante para a pessoa número 4 ter o contato com a natureza é ver que a natureza é muito tranquila, muito calma. Muito calma. O pôr do sol não acontece instantaneamente. A mudança das fases da lua não acontece instantaneamente. Uma flor não floresce instantaneamente. É tudo tem um processo. Então entender os processos da vida é muito importante para a pessoa não achar que as coisas estão demorando, para a pessoa conseguir ter um domínio, um certo controle pessoal. E não querer, por falta de entendimento, controlar a vida, né? Às vezes é uma compensação, a pessoa não vê controle em si, a quer controlar a vida, às vezes a vida em si e às vezes a vida de outra pessoa. Isso aí, o resultado não vai ser legal. Então espero que tenha feito sentido, tá? Espero que isso tenha te auxiliado. Estamos aqui à disposição em caso de dúvida, em caso de maiores entendimentos se necessários e até a próxima.